Como sintetizar colágeno, elastina e glicosamina glicana, ou seja, MEC, matriz extracelular. É sobre isso que eu vou abordar nessa aula e também já vamos começar a ver sobre os cosméticos, cosmecêuticos, nutracêuticos dentro de cada distúrbio estético. Beleza? Bora? Muito bem. E aí a gente pergunta, visto essa primeira etapa, a parte mais difícil agora, hein, gente? Como estimular uma síntese de matriz extracelular? Vamos lá. Primeiro ativo que a gente tem que falar, não tem jeito, é a dona vitamina C, tá, gente? Então, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, ele é amplamente utilizado por causa do seu poder de antioxidação. Então, mais uma vez, sim, eu vou precisá-lo para quando eu quero uma sintetização de colágeno, porque ele vai auxiliar, inclusive, nas manchas, ou seja, a sua ação despigmentante. Mas a gente tem um grande problema com ela, porque ele é muito instável e qualquer coisa oxida ela. Então, vocês vão começar a ver que a vitamina C, ela nunca está, entre aspas, pura. Ela sempre está de algum veículo que a proteja, tá? Então, a gente tem que pensar que ele é fundamental para o funcionamento da nossa pele e principalmente para o colágeno. Ele é um cofator dessas enzimas essenciais de biossíntese de colágeno, então a lise e a prolil. A ideia é catalisar a hidroxilação desses resíduos e conseguir, assim, um polipeptídeo de colágeno. Essa modificação permite uma formação de uma estabilização de um colágeno, né? E aí, com isso, o procolágeno é transformado em tropocolágeno e, finalmente, o seu colágeno puramente dita. Então, a lisil e a prolil são enzimas férricas. A vitamina C, ela vai entrar como seu cofator, então não permitindo a oxidação do ferro. Portanto, ele protege as enzimas contra a chamada autoinativação. E assim ele vai promover a sua síntese da trama de colágeno mais madura. E aí eu quis mostrar um pouquinho para vocês dos tipos de vitamina C que nós podemos encontrar no mercado. A primeira, a A2G. Gente, é uma das que a gente mais usa, porque ela já é amplamente utilizada no mercado. Ela está no seu formato glicosado. Então, ela está pura, mas estabilizada com glicose, ok? Então, eu tenho toda a minha ação, tanto para o meu colágeno, quanto a minha ação de clareamento de manchas. Aqui algumas comprovações científicas do A2G na síntese de colágeno realmente propriamente, tá, gente? Depois a gente tem a Superoxi C. A Superoxi C, ela é extraída da ameixa de cacadu, e ela é considerada 100 vezes mais potente do que a laranja em si. Então, muito, muito utilizada aí no envelhecimento, pele glicosada, até a pele poluída, né, a pele oxidada. A Superoxi C, ela tem essa função altíssima de antioxidação, comprovado cientificamente, assim como a sua ação na síntese do procolágeno, que é importante para a formação de um colágeno puro em si. E aqui mais uma comprovação científica mostrando o afinamento das rugas após a utilização da Superoxi C. Também temos a Nicol VPI. A Nicol VPI, ela está no seu formato chamado éster, tá bom? Então, ela é um derivado lipossolúvel e suporta alta temperatura. Então, eu posso utilizá-lo, por exemplo, junto de um protetor solar. Olha que legal, né? Aqui é uma das comprovações científicas do VC, em relação à síntese de colágeno. As dermesferas de C, então são pequenas esferas de vitamina C, podem ser utilizadas, por exemplo, junto de niacinamida, traz um resultado muito interessante quando se fala em clareamento de pele. E a minha queridinha, a que eu mais gosto, não fico sem, todas as minhas fórmulas têm dela, que é a luminescence. A molécula da luminescence, gente, ela é desenvolvida no Japão, ela é vista das geleiras do Monte Fuji e ela é a forma mais pura de uma vitamina C que está estabilizada. Então, a gente costuma dizer que ela é 100% estabilizada. Então, é o melhor tipo atual de vitamina C que nós temos. Ela pode ser tópica e pode ser oral também. Aqui é uma das comprovações científicas, principalmente referente a rugas, manchas, flacidez e melasma. E aqui uma formulinha
que é um sérum básico com a luminescência para clareamento de pele, tá? Aqui, se fosse utilizando ela, por exemplo, para as rugas periorbitais, para a região dos olhos. E aqui, numa ação de estímulo realmente de colágeno. Então, é uma mistura de vários tipos de vitamina C com essa mesma intenção. Aqui, para ideia de periorbicular, então aquelas rugas mais fininhas, bolsas para serem trabalhadas. Uma proteção e longevidade e firmeza, utilizando também uma vitamina C, que é a Nicol nesse caso, né? Aqui mais algumas fórmulas, então são várias fórmulas que eu estou colocando, gente, algumas são minhas, outras são da Galena, outras são realmente de fichas técnicas das empresas, tá bom? Então, ou seja, todas elas já foram testadas. Olha lá. Aqui com protetor solar, você pode até aumentar, gente, aqui ó, ele tá com FPS 15, tá vendo? Tá baixinho, mas pode colocar mais se quiser. E aí eu vou terminar essa aula com uma pergunta para vocês. O ácido hialurônico em cosmético, quais as diferenças? Tem diferença de ácido hialurônico? De uma comprada na farmácia, de uma manipulada, os tipos? O que vocês acham? Pensa aí que daqui a pouco eu volto com a resposta. Gente, essa aula agora, ela vai ser dedicada totalmente a um dos ativos mais utilizados na estética, o ácido hialurônico. Fundamental. Gente, não importa qual que é o procedimento que vocês estarão fazendo, é fundamental a utilização de um ácido hialurônico, tanto para um peeling quanto para um laser. Então, é sobre isso que a gente vai abordar agora, sobre ácido hialurônico. Ai, como eu gosto desse ativo. Ai, gente, é difícil, que eu gosto tudo na estética. Mas ácido hialurônico, na minha opinião, é vida, sabe? Não importa o tratamento que você vai fazer, tem que ter lá o seu ácido hialurônico e a gente vai começar a mostrar o porquê dessa importância. Então, olha só, gente, esse ativo, né, na verdade, é a forma mais ativa da glicosamina glicana que nós temos na nossa pele, que faz parte da matriz extracelular. Ela começou a ser conhecida em 1934 e despertou um grande interesse pela sua alta capacidade de absorção de água, hidratação, tá? Então, ela tem a capacidade de reter até 1000 vezes o seu peso molecular de água. Esse daqui, gente, é um estudo publicado na Journal e ele mostra justamente que depende do peso molecular do seu ácido hialurônico para falar o que ele vai fazer. Então, o ácido hialurônico não é tudo igual. Ele depende de peso molecular. Então, por exemplo, um ácido hialurônico de alto peso molecular, ele forma uma película protetora do lado de fora e impede que você perca água. Um de médio peso molecular, ele repõe na epiderme. E quando você quer que faça tumefação, aumento de espessura dérmica, tem que ser de baixo peso molecular ou ainda baixíssimo peso molecular, tá? Aí sim eu tenho essa ideia de repor a glicosamina glicana e, portanto, fazer um aumento de espessura dérmica. Aqui eu coloquei para vocês alguns ativos de ácido hialurônico, alguns tipos, tá? E aí eu fui colocando para vocês se ele é de alto ou baixo peso molecular, para vocês saberem onde ele vai estar sendo ativado. Um dos que nós mais utilizamos é o óleo HA, ele é um repositor de glico, então faz tumefação, área dos olhos, labial, é bem legal. E um novo aí que está sendo muito badalado é o Igimec 4D. Por quê? Porque dentro dele tem 4 tipos de ácido hialurônico diferente e cada um atuando numa região diferente. Então, ele é considerado um ácido hialurônico muito completo, tá? Bom, vou chamar a atenção para alguns. Iaxel. O Iaxel, gente, ele é um ácido hialurônico e ele também é um silício orgânico, porque é um ácido hialurônico vetorizado por um silício orgânico. Então, ele é excelente como hidratação e muito utilizado para peles sensíveis, num pós-laser, pós-peeling, tá, gente? Também pode ser chamados os preenchedores naturais, né? Então, preenchimento de olhos, lábios e por aí vai. Esse aqui é a comprovação científica dele, então mostrando como ele consegue fazer essa reposição e, portanto, afinar essas rugas.
O epiderfil, ele é um biotecnológico. Esse biotecnológico, gente, ele vai misturar um ácido hialurônico de baixo e alto peso molecular, tá? Então, ele mistura os dois. E aí, ele vai ter esse efeito tumefação, né? Então, onde ele vem com esse poder aí de hidratar e faz também o chamado preenchimento natural. Sabe aquele preenchimento, gente, que a gente fazia muito com microagulhamento? É com ele que a gente trabalha, tá? É sempre com ele que a gente acaba colocando aí para fazer. Ultra Fine Spheres, como o próprio nome já diz, ele está em esferas e ele vai ser um ácido hialurônico junto de um ácido cógico e ele vai fazer uma restauração de dentro para fora. Muito também usado para lábios, principalmente para as rugas perilabiais. Argeline, aí a gente já começa a mudar um pouco agora aqui o nosso conceito. O Argeline, gente, é um hexapeptídeo. Já ouviram falar do Botox sem Botox? É isso. Então, o que ele vai fazer? Ele tem essa ação dermorelax. Então, ele faz com que a contração muscular da sua pele seja, do seu músculo, desculpa, seja alterado. E aí, com isso, ele consegue tirar as linhas de expressões. Ele é um uso home, apesar de que tem alguns compostos também hoje para microagulhamento, né? E ele vai ter essa ação prolongada ao longo da utilização do produto. O Munafises é um peptídeo muito inovador, que ele se semelha à toxina, utilizado realmente em microagulhamento e em intradermoterapia por pressão, né? E aonde se utiliza muito para diminuir a contração muscular. Então, a ideia dele é interagir ali nas vias pré- e pós-sinápticas da contração muscular e diminuir a sua contração. E aí, com isso, você tem ação também dermorelax, tá? A niacinamida, nós já falamos sobre ela, mas eu queria só chamar mais uma atençãozinha, que é sobre a vitamina B3, que ela é considerada uma vitamina B3. E a ideia dela é inibir a síntese do melanossoma, tá? Gente, hidroquinona é uma coisa bem ultrapassada, a gente praticamente não usa mais, principalmente no Brasil. A gente utiliza realmente os outros tipos. Um dos excelentes substitutos para ela é a niacinamida. Tensi Plus é um tensor imediato, então ele é bem legal para um tensor, para um pré-maquiagem, alguma coisa mais importante que você tenha, e ele demora um pouquinho para agir, ele demora em torno de meia horinha para agir, por isso que ele é mais utilizado para um efeito make-up. O Nicol VC, nós já falamos sobre essa vitamina C, né, que é termolábil, e aqui eu quis colocar algumas formulinhas para vocês, tá? Então, essa daqui seria para um rejuvenescimento. O Nutricolin, muito utilizado, aí é via oral, ok? O Nutricolin, gente, ele é um silício inteligente. Sabe aquela coisa assim, ó? Por que eu vou tomar colágeno se eu posso tomar um precursor de colágeno? Onde tem uma ação direta tanto na matriz extracelular quanto nos seus fibroblastos e, portanto, um melhor efeito. É isso. E o Nutricolin é isso, tá, gente? Então, o Nutricolin, ele vai trabalhar cabelo, pele, unha, melhora como um todo. Elastocel, ele é multifuncional. Então, ele pode trabalhar para rejuvenescimento, para uma pele estressada, para uma pele que se expôs muito ao sol e à poluição e, claro, uma excelente hidratação. Agilorexol, ele ganhou aí alguns prêmios, né, em 2014 lá na Alemanha como um dos melhores ativos do ano, e na verdade ele é um blend de peptídeos e a sua ação é, como já se fala, relax, né, relox, é relaxamento. Então ele também tem essa ação de diminuir a contração muscular e quando você utiliza ele junto de uma toxina botulínica, ou seja, a paciente vai usar esse produto em casa, você prolonga o efeito da sua toxina por até 6 meses. Então, é excelente. O Epifactor, ele é um fator de crescimento muito utilizado aí
quando você quer induzir uma cicatrização de primeira intenção. Então, você pode usar para um pós-laser, pós-peeling, pós-jato de plasma, pós-eletrocautério, tá? Então, induz a cicatrização de primeira intenção e não deixa dar queloide. A miniporine, ele permite a consolidação desse filme de hidratação na sua pele e, portanto, não permite o envelhecimento. Tri-Up. Ai, gente, esse eu gosto. Esse eu uso todo dia. Esse é um dos que eu uso no meu dia a dia. O Tri-Up, gente, ele é um blend de ativos. Então, ele vai ter um ativo para tratamento de sucos, que é o Matrixil, um para flacidez, que é o Adalif, e outro para as rugas, que é o Essenskin. Então, ele é próprio para trabalhar somente as rugas e flacidez e linhas. Nossa, top! E aí, a gente pode utilizá-lo junto de um protetor solar, junto de um hidratante. Dá para colocar várias coisas junto dele. O óleo HA, ele é um ácido hialurônico, né? Então, sim, ele repõe uma glicosamina, porque ele é de baixíssimo peso molecular. O Skin Coll é um bioativo, tá, gente? A ideia é penetrar e reparar as rugas e as linhas de expressão. Então, ele vai atuar na matriz extracelular. Ele não vai atuar lá no seu fibroblasto. O Ceadermium TM, ele tem um foco no rejuvenescimento da junção dermoepidérmica, é indicado para uma pele mais madura, e sim, vai melhorar as rugas em até 14 dias. E sim, isso é comprovado cientificamente. O quartzo. Quartzo, gente, já ouviram falar de peeling de cristal em cosmético? Pois é, por causa do quartzo, tá? Então, o quartzo, ele tem essa ação de esfoliação, ele é bem fininho e ele tem esse efeito mecânico. Então, ele é um peeling físico, né? Feito em cosmético. Então, ele substitui muito bem o peeling de cristal. E aí, aqui eu coloquei até para vocês uma formulinha deste peeling, ok? Muito bem, gente. Vamos dar uma respirada, que na próxima aula eu continuo falando de ativos para vocês. Cosméticos e clareadores. Sim, todos os ácidos que são capazes de trabalhar um trabalho realmente de controle de melanócito ou então de autofagia de melanina. Vamos entender essa diferença? Muito bem, voltamos com os nossos ativos. A cabeça de vocês já tá 1000? Tem que estar, hein, gente? Isso daí tem que estar fervilhando aí dentro, hein? Adoro apresentar ativos para vocês, gente. E, ó, esse aqui já é um velho conhecido de vocês, tá? Que é o ácido cógico. O ácido cógico, ele é derivado do arroz. Muito utilizado para clareamento de pele, né? Pela sua ação de inibição de cobre. O arbutin, gente, ele é uma hidroquinona, só que glicosada. Ou seja, ele tirou da hidroquinona a parte tóxica, porque a gente sabe que tem uma parte da sua hidroquinona que intoxica o melanócito, fazendo com que ele vire e coloque os dendríticos para baixo, e aí ele vai depositar o pigmento na derme, né? Então, o que eles fizeram foi tirar a parte tóxica dessa hidroquinona, transformaram ela na chamada hidroquinona glicosada, e ela recebeu o nome de arbutin. Se você fala que é alfa-arbutin, é melhor ainda porque ela tem uma penetração mais fácil. O Underlight, quem gosta de cerveja aí, galera? Peeling de cerveja, tá? Então, o peeling de cerveja tem a ideia aí de comunicação com os queratinócitos e os melanócitos e inibe a proteína de estar presente na síntese de melanina. Então, ele tem um clareamento, mas é um clareamento sutil. Então, ele é até utilizado em peelings diurnos, tá? Porque ele é bem sutil a sua ação. Estabilize C é uma outra fórmula de vitamina C, tá? Ela é 100% estável também, porém, ela vem em pó. E você tem que fazer a sua ativação na hora da utilização. Então, assim, num lugar você pega o pozinho, põe o creme ativador, faz com que haja ali a homogeneização daquilo e já aplica no paciente, porque ele é facilmente corrompido. O Effector, também já falamos sobre ele para vocês. Neurolite. O Neurolite, a gente, é considerado um ativo vegano,
justamente por ele ser desenvolvido a partir de uma planta costeira do Atlântico. E a ideia dele é prevenir a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a gente pode usar junto aí do jato de plasma, do laser de CO2 fracionado, para não ocorrer o problema. O tranexâmico foi considerado o melhor lançamento de 2018 e você pode utilizá-lo para tudo, microagulhagem, in, out, do jeito que vocês quiserem. Excelente quando se fala de clareamentos de pele, melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória e até para olheiras, porque ele trabalha bem as rugas fininhas, tá? Neopigmerin, ele é um fator de crescimento de terceira geração, ele faz a chamada autofagia da melanina, então um excelente clareador. Opa, e aí aqui eu fui colocando algumas fórmulas para vocês, tá, gente? Então aqui é uma fórmula, por exemplo, para você fazer um clareador diurno, para ser usado antes de um protetor solar. Aqui um pós-barba, né? Então para os homens trabalharem o anti-aging, né? Então além de hidratar, já trabalha as ruguinhas, né? Um sérum também para os homens, para trabalhar a pele oleosa. Outro pós-barba, só que dessa vez anti-oleosidade, para aqueles homens que têm uma pele bem oleosa. E esse aqui é aquela formulinha que eu estava comentando com vocês de potencializar o seu Botox. Então, é uma fórmula muito bacana para potencializar a ação do Botox. Aqui já é um buster de preenchimento. Então, ela pode estar fazendo no consultório com vocês algum tratamento e em casa ela dá continuidade com esse produto. Bom, o Age-Relox que nós tínhamos falado, gente, esqueci de falar que ele era da Galena, tá, gente? Então, trabalha-se muito bem aí essa parte de toxina e ele é um estudo que tem comprovado a ação junto da toxina, tá? E aqui também, mais uma vez, a fórmula para utilizar em casa para prolongar o efeito aí da sua toxina. Muito bem, até então, gente, a gente falou dos ativos out e começamos a falar de alguns ativos in, né? O que eu for falar agora, gente, ele é exclusivamente in, combinado? Então vamos lá. Nutricosmético significa pílulas da beleza, como ficou popularmente conhecida, né? É a nutrição da sua pele de dentro para fora. Um suplemento de beleza, tá? Você vai numa farmácia hoje, lá tem um monte desses tipos já, né? Mas eu particularmente gosto de montar a minha própria fórmula. Então, são ativos que visam prevenir ou tratar realmente envelhecimento, queda capilar, celulite. Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem com eles. Vocês montam o que o paciente precisa, tá bom? Ele é um suplemento de beleza. Aqui eu até coloquei para vocês, gente, essa aqui é a roda do rejuvenescimento. Então, é bem interessante, porque aqui a gente vai falando sobre os ativos, né? Então, por exemplo, eu preciso de um ativo que tenha uniformização de pele, são esses os ativos. Eu preciso de um ativo que trabalha a celulite, Gimpless. Preciso de um ativo para firmeza, são todos esses. Então, eu fui colocando aqui para vocês essa ficha técnica que é da Galena, que eu achei muito interessante para quando a gente está iniciando e não decora tanto o nome, né, dos ativos. Então, aqui consegue visualizar bem, tá bom? E aí eu fui colocando algumas formulinhas. Então, por exemplo, Oliolá. O Oliolá, gente, ele é um peeling oral. Então, ele vai fazer um clareamento de manchas de dentro para fora. Não importa onde você tenha manchas, ele vai clarear, tá? Olha lá, peeling oral. É isso que eu estava explicando agora. Ele é derivado das oliveiras, então ele é 100% natural. Ele até tem um certificado que é chamado de EcoCert, que é um certificado que prova que ele é 100% natural, tá? Então ele é bem interessante. O único grande problema dele é o preço. Ele é um pouquinho caro, mas vale muito a pena pelo resultado. O Pomage, ele é um polifenol das maçãs. E a ideia dele é proteção do colágeno e proteção da elastina. Então ele vai muito bem sendo utilizado dessas pílulas, desses compostos que fazem o rejuvenescimento. Então aqui é mais um peeling oral, mas dessa vez utilizando o Oliolá junto de uma vitamina C. Aqui um coadjuvante para uma pele acneica, né? Porque ele vai ajudar a secar a acne. Um rejuvenescimento.
para você trabalhar tanto as rugas quanto a uniformização de tons de pele. O Nutricolin, que vocês viram aí, que eu coloquei em alguns, o Nutricolin, gente, ele é um silício inteligente, tá? Então, a ideia dele é repor o que você já perdeu, é a chamada proteína da beleza, onde ele vai repor colágeno, elastina e glicosamina glicana. Então, ele vai atuar tanto na pele, quanto nas unhas, quanto no cabelo. Ele melhora o corpo como um todo. E aqui eu coloquei uma fórmula, tá, gente? Então, essa aqui é a chamada fórmula do preenchimento. Então, ela vai usar isso em casa para auxiliar junto do trabalho que vocês estão fazendo aí de preenchedor. O Nutrose em si é um silício líquido. Então, ele é bem bacana para aquelas pessoas que não gostam de cápsula. Eu tenho alguns pacientes que falam, ai, Thaís, eu não consigo tomar cápsula. Então, essa é uma boa ideia, porque ele é em gota, tá, gente? Então, a gente vai administrá-lo sempre em gotas. O Cadices, ele é um peptídeo de colágeno para sustentação e firmeza da sua pele, fora que ele repõe glicosamina glicana. Então, ele também é um excelente hidratação, ok? Aqui é uma fórmula utilizando este ativo. E aqui é uma fórmula completa, gente, para você trabalhar a pílula da beleza, tá? Então, olha lá, eu já coloquei Nutricolin, já coloquei Cardite, já fui colocando várias coisas para trabalhar a pílula da beleza. Aqui para trabalhar a firmeza e o contorno facial. Sabe com o passar do tempo, gente, que a gente vira o triângulo da juventude? Essa formulinha é bem interessante para ajudar a desvirar esse triângulo da juventude que a gente vira com o passar dos anos, tá? Então, ele pode, inclusive, ser associado com essa fórmula tópica. Controle de estresse. Ai, meu Deus, difícil, né, gente? Mas, às vezes, quando você está trabalhando um paciente de melasma, você tem que controlar o estresse dele. Se a gente não controlar esse estresse, eu não vou conseguir trazer um bom resultado para o meu paciente. Então, o Cerenzo, ele tem essa ação de paz interior, tranquilidade, tá? Então, ele diminui consideravelmente os fatores do estresse e deixa você muito mais equilibrada. Eu estou dando um exemplo aqui do melasma, mas, gente, vai para tudo, né? Sempre que você tem, por exemplo, até um emagrecimento, você precisa de manter o seu estresse controlado. O Olivage, gente, ele substitui, ou ele é vamos falar assim, um concorrente do Oliolá, tá? Então, ele é um concorrente do Oliolá, só que ele é da Biotech. Atualmente, ele está sendo considerado melhor que o Oliolá. Isso porque ele tem uma ação utilizando uma concentração menor e é mais barato também. E aqui seria a fórmula dele. Ele pode ser usado tanto oral quanto tópico. Aqui uma outra opção, se eu quiser, por exemplo, um clareamento e uma proteção maior, né? Então, ela já tem um melasma instaurado, tá numa quantidade muito grande, eu entraria primeiro com essa ação aqui. BioArt, outro muito utilizado, gente. O BioArt, ele vem da biomassa marina, né? E a ideia dele, que seria as algas vermelhas, e a ideia dele é trabalhar realmente a matriz extracelular. Então, é uma proteção, né? Na verdade. Você pode trabalhá-lo, mais uma vez, como uma pílula da beleza, então como um todo, né? Ele não é somente um trabalho de rejuvenescimento, ele faz o trabalho de procolágeno também. E aqui, uma formulinha utilizando a eles. Até um busterzinho ali também. Isso também é legal. Uma hiperpigmentação pós-inflamatória, gente, uma cápsula que visa tanto tratar quanto prevenir HPI. Gimples, esse aqui é bem legal, gente. O Gimples, ele é um potente antioxidante proveniente do melão, né? Muito utilizado aí para o corpo, principalmente para celulite, para contorno corporal, ele é muito utilizado para isso. Aqui, mais uma vez, eu coloquei a ficha técnica agora da Galena dos anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, quando você quer um antioxidante propriamente dito, você pode olhar dessa forma. Então, o Ex-Nutrientes, eu gosto muito dele também, tomo ele todo dia, é um silício
biologicamente alterado, então ele faz com que a matriz seja tanto reposta, ou seja, trabalha fibroblasto, quanto aquilo que você já tem seja contraído, e aí você consegue um resultado melhor. O colis, ele é a suplementação do peptídeo, então assim, é um colágeno, só que é um colágeno que está mais preparado para passar pelo processo da digestão. Então, você não vai perder tanto ele ao longo do processo digestivo. Tá? E aqui seria uma fórmula com ele, só que dessa vez, em vez de fazê-lo em cápsula, eu coloquei ali em sachê. Coenzima Q10. Acredito que vocês já devam conhecê-la, né? A coenzima Q10 ele é muito indicada aí nos tratamentos de envelhecimento, justamente pela sua ação aí de varredura dos radicais livres. Alistin, você gosta de um doce? Então você tem que usar alistin. O alistin, gente, ele é para pele glicosada, né? Então, para aquelas pessoas que fazem muita glicose, é muito utilizado aí o alistin para conseguir essa ação aí de tirar a pele glicosada, tá? E ele sempre vai estar sendo utilizado junto do glicossil. Então, enquanto o alistin é o tópico, o glicossil, ele é o oral, para tirar aquele aspecto de pele amarelada, inclusive, tá? E aqui a fórmula, caso vocês queiram trabalhar com esses ativos. Na época de pandemia, utilizamos muito máscara, né, gente? E aí foi criado um ativo para justamente trabalhar a acne gerada pela máscara. Então, ficar muito tempo de máscara estava gerando muitas acnes nas pessoas. E aí a Biotech desenvolveu esse ativo para controlar a acne criada pelo uso excessivo de máscara, tá? Então, a ideia é controlar ali a inflamação e melhorar a barreira cutânea da região para conseguir resolver o problema da acne. Esse ativo, ele pode ser tópico e oral. Aqui nesse caso eu estou mostrando ele na forma tópica e podendo ser utilizado junto de outros ativos em conjunto com ele, como o acneol. Aqui seria duas opções, se você quer utilizá-lo no formato oral ou se você quer utilizá-lo no formato sabonete. Aqui, gente, assim, é um pré e pós-procedimento, eu diria geralzão, tá? Então, assim, sempre que eu vou fazer um trabalho com uma paciente de colágeno, eu dou cápsula, sempre, tá? E essa seria uma cápsula base para isso. Então, seria para ela trabalhar o fibroblasto junto da matriz extracelular. Aqui já seria para você, além de dar a firmeza, trabalhar um pouco de drenagem, se a pessoa retém muito líquido, né? Nesse caso está no formato sachê. Um lifting facial, então para auxiliar aí na flacidez de pele, então para quem já tem realmente a flacidez instaurada. E o Silicium Max também é muito utilizado aí já faz um certo tempo pela sua função de estimular a matriz extracelular, reposição. E aí, pessoal, doidos para fazerem algumas fórmulas? Vamos dar uma respiradinha? Gente, vamos falar nessa aula de uma inovação. Os cosméticos fotoativados, busters, máscara, tudo que é importante para complementar o trabalho de vocês. Os cosméticos fotoativados tem peeling aí no meio também. Então vamos lá estudar comigo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os cosméticos fotoativados? Não sei se vocês o conhecem, se vocês já viram. Vamos lá. Então, olha só, gente, cosmético fotoativado é uma grande evolução que nós temos. Então, você pode fazer, por exemplo, plástica biofotônica, peeling fotoativado e por aí vai. Existem muitas marcas, tá? Mas essa específica que eu tô mostrando para vocês, que é da Adélia Mendonça, é a considerada atualmente a melhor marca de peeling de ativos fotoativados, tá? Por exemplo, eles têm esse que é o chamado Peeling Ruby. Ele é um peeling fotoativado para despigmentação. Então, eles chamam de despigmentação dermofotônica. Então, é uma gama de ácidos, principalmente como o cógico, né? Que fazem todo o trabalho de
de retirada de excesso de melanina da pele. Ele pode ser fotoativado com LED azul ou com o laser vermelho ou ainda o infravermelho. Eu, particularmente, gosto sempre de fotoativar com laser vermelho. Como que se trabalha com ele? A gente sempre promove uma higienização, pode fazer um peeling físico antes, então esfoliação ou dermaplaning, peeling de cristal, peeling de diamante. Faço uma fotoativação com LED azul para já promover uma hidratação da pele. Faz a aplicação do seu produto e fotoativa. Eu sempre fotoativo ele, como eu disse, com laser vermelho. Fotoativei, trabalhando aí em torno de 6 joules por ponto, removo todo o produto, a pele fica bem sensível e bem vermelha, é normal. E aí eu posso ainda dar os meus complementos. Então, por que não colocar mais algum ácido? Né? Então, colocar um tranexâmico com uma niacinamida, eu posso incluir isso junto no final e, claro, protetor solar. A gente indica que seja feito aí a aplicação quinzenal, para poder, dependendo do tipo de mancha, ou mensal, se for uma pele mais sensível. Já a plástica biofotônica, ela é um peeling para rejuvenescimento, tá? Então, essa tem uma ação anti-aging, ok? E aí a gente vai fotoativá-la com os mesmos LEDs e o mesmo laser. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo esquema do anterior, só que eu vou colocar o Zafira, que é próprio para a plástica biofotônica. E para vocês verem como a pele fica bem hiperêmica, né, gente? Existe também os chamados peelings ortomoleculares, que é quando você usa o aminoplacenta, né? Então, o aminoplacenta, que vem da bioplacenta, ele é um hormônio, sim, para poder fazer esse equilíbrio de biohormônio. E a bioplacenta, gente, ela é proveniente do bovino, que é considerada a melhor bioplacenta para a pele, ok? Tem ainda o peeling de ouro. O peeling de ouro, ele é para uma ultra hidratação. Então, eu faço muito esse protocolo quando eu volto, por exemplo, de um peeling mais agressivo. Então, eu fiz um peeling agressivo, espera 10 dias e faz um peeling de ouro para reidratar essa pele. Gente, fica um resultado bem interessante, tá? Pode fazer simplesmente com um nano clear, ou seja, um nano peeling, então onde você coloca ali ele no formato nano para uma microesfera para conseguir uma melhor penetração, né? E só para chamar um pouquinho mais de atenção, gente, o ouro em si, né? Ele sempre estando ali a base de 24 quilates, ele é considerado um ativo essencial para trazer a luminescência de volta para a nossa pele. Uma outra que existe ainda seriam pré-bióticos também com ouro, né? Então, você tem esse chamado efeito Delike, que a gente já falou sobre isso para vocês. Então, eu tenho um super resultado ali de rejuvenescimento. Esse específico, ele tá ali com ácido glicólico, ainda colocou um pouco de papaina, né? Existe ainda uma máscara à base de ouro. Essa máscara é para finalizar. Então, a gente coloca a máscara, deixa ela finalizar, deixa agir de 10 a 15 minutinhos e remove, né? E aí, aqui a gente mostrando todos os resultados e os benefícios que nós podemos ter com esse tipo de ação, né, gente? Então, ele não é só a base do ouro, ele também tem ali mais alguns ativos que nos auxiliam muito a isso. Então, chá verde, né, um grande desintoxicante, o green coffee, que está super em alta por ser extremamente detox, né? Óleo de semente de uva, semente de macadâmia. E tem as águas termais. Então, gente, água termal, para quando vocês fazem peeling, ela é essencial, tá? Então, sempre que tem um peeling, eu indico a pessoa andar com água termal na bolsa, pro pós dela. Pode ser uma água termal básica ou uma água termal já enriquecida com vitamina C, por exemplo, que é o caso dessa. Essa chamada Vulcan é porque ela é da água vulcânica. Então, ela é mais pura que uma água termal e ela ainda é enriquecida com vitamina C. Vocês ainda podem utilizar
um finalizador à base de ácidos. Então, não é porque eu fiz um peeling que eu não posso terminar com mais nada. Não, eu posso colocar, por exemplo, essa bisnaguinha, gente, ela tem um complexo de ácidos. Então, tranexâmico, glicólico, lático, ferrúgico e por aí vai. E todos eles em conjunto fazem duas ações. A primeira ação, a autofagia da melanina já existente. Segunda ação, controle do melanócito. E com isso vocês conseguem trabalhar 20 mecanismos de clareamento de pele. E eu vou utilizá-lo para finalizar o processo, tá? Então eu sempre finalizo com ele e a pessoa vai embora para casa com isso. Posso usar um detox de carvão ativado. Gente, eu uso muito esse ativo. O carvão ativado eu utilizo como um pré-peeling. Então ele é um sabonete detox de carvão ativado que ainda tem arra junto dele. Então eu faço a limpeza, massageio, quando faz a espuma eu deixo agir por 10 a 15 minutos. E eu faço um peeling. Seria esse daqui, tá, gente? Então a gente consegue toda uma ativação com o carvão. Não quero, eu quero fazer outro tipo de pré-peeling. Eu posso fazer um peeling enzimático com cristal. Então lembra que eu falei para vocês do cristal de quartzo? Que ele substitui o peeling de cristal? Não é legal? Então, eu posso usá-lo como um pré-peeling também. Fazer um peeling de cristal cosmético, que é com cristal de quartzo, para realizar depois a aplicação de um ácido, né? E a gente tem aí chamados os categorias de cosméticos busters. Buster significa que você tem um dermo cosmético. Então, por exemplo, esses aqui, gente, eles são um buster à base de ácido hialurônico, sendo que um não tem cor nenhuma, que seria esse aqui, sem cor. Então, ele tem aqui alguns tipos de ácido hialurônico para volumização, área de olhos principalmente. Esse, ele tem coloração, então para já fazer cor labial. E esse para a pessoa usar em casa, né? Então, é um kit perfeito e todos considerados busters, né? Então, por exemplo, esse que não tem cor, né? Que é o hiperconcentrado, nós estamos falando de 19 tipos de ácido hialurônico, fora as outras coisas, fatores de crescimento, aminoácidos, então pode ser usado na área dos olhos, microagulhado, muito legal. O com cor, além dele ter as mesmas coisas que o anterior, ele tem o lance da coloração, e essa parte da coloração é interessante, porque ele vai dar aquela coisa de um visto maior para a região labial, tá? Então fica bem legal essa revitalização. Falando um pouquinho mais, gente, específico de bioplacenta, que eu falei um pouquinho só para vocês disso, né? Eu quis falar um pouco mais, porque é um ativo muito diferenciado. Quando se fala de pele, o melhor que se tem para se utilizar, gente, realmente é a bioplacenta animal do tipo bovina, tá? Então, o tipo bovina funciona da seguinte forma: ele é extraído lá na Espanha por um veterinário que já é bem, assim, ele tem que fazer um curso bem específico para isso, tá? É colhido a partir do 3º, 4º mês de gestação, de uma forma que nem a mãe, nem o feto vá sofrer nada, e é uma pequena porção que vai ser colhido, e aí ele vai ser passado por um processo de purificação, hidratação, e vai ser colocado realmente para o nosso trabalho, tá? Então, a gente consegue com isso, por exemplo, um trabalho de cicatrização, um trabalho de hidratação, é um ativo riquíssimo em fatores de crescimento, então você pode usar ele de diversas formas. Aqui no Brasil, gente, a gente tem só uma marca que tem ele por enquanto, que é essa aí que eu tô mostrando da Adélia Mendonça, tá? Ela criou alguns produtos. O primeiro é esse, que é um peeling bioeletrizante, então ele é para revitalização, ele é para rugas, tá? Então ele vai trabalhar junto da gluconolactona, por exemplo, também. Você vai fotoativá-lo com LED azul, âmbar ou vermelho, aonde você trabalha para rejuvenescimento, ok? Dentro desse produto, fora ele, a gente ainda acha o AHA, por isso que você tem essa coisa de melhorar a síntese de renovação celular. Tem o dicloracético, uniformização de tons de pele. Papaína, peeling enzimático para trabalhar bem ali o processo de melhora de cicatrização.
E tem alguns quelatos, tem o quelato de zinco, para trabalhar a produção de colágeno, o de cobre, que vai trabalhar bastante a parte de nutrição, o de magnésio, que combate o envelhecimento. Eles também criaram uma bioplacenta bioelétrica. Gente, eu amo esse produto. Eu finalizo muitos procedimentos com ele. É um sérum à base de bioplacenta, com extrato de caviar, com nanovitamina E o ácido málico, tá? Então, você consegue com isso devolver a bioeletricidade da pele da pessoa, redimensionar os pilares de tensão, então é um excelente tensor. Você pode fazer massofilaxia, você pode fazer a massagem Kobido, você pode fazer um vácuo. Gente, até microagulhar dá para microagulhar com ele, tá? Então tem um efeito muito interessante. Falando mais das obras do estrujão, ele tem um alto teor de vitaminas, então por isso que ele também reage muito bem aí quando se fala de antioxidação. Fora isso, eles criaram um próprio buster, tá? Esse buster, gente, ele tá mais concentrado, a bioplacenta mais concentrada, e ela é estéril, então ela é própria para microagulhagem. Então pode microagulhar, pode trabalhar com jato de plasma, pode trabalhar no pós-eletrocautério. Então eles colocaram de uma maneira onde eles colocaram uma concentração maior dessa bioplacenta e incluíram também mais alguns ativos, como por exemplo os biossomonas de jojoba, para dar uma ultra-hidratação nessa pele, tá? Então pode fotoativá-lo também. É uma ampolinha que quando sobra, você pode entregar na mão do paciente para ele usar em casa, como por exemplo um home, né? Então altamente cicatrizante, induz a cicatrização de primeira intenção. Então, por exemplo, para um pós-laser de CO2 fracionado, excelente usar em casa. E essa que é uma das máscaras que eu mais compro, que é a OxySkin, de bioplacenta. Então, é uma máscara de oxigênio com bioplacenta. Essa máscara vocês vão utilizá-la em pós-procedimento de pele aberta, pós-microagulhamento, pós-jato de plasma, pós-laser de CO2. Ela induz a cicatrização de primeira intenção, faz uma hiperoxigenação tecidual por causa dos bubbles de oxigênio, como vocês estão vendo aí nessa fotinho, tá? Isso que vocês veem é a oxigenação acontecendo. Ela é living, ou seja, não é para remoção, o paciente vai embora com ela para casa e ela vai ter esse poder aí de induzir também a ultra-hidratação e a cicatrização de pele. Então, eu finalizo praticamente todos os meus procedimentos. PRP eu finalizo com ela, porque a pele fica realmente muito demasiada, então a gente trabalha com ela e o paciente ama de paixão. É o momento que eles falam, agora eu vou receber uma massagem, porque os bubbles, conforme vão acontecendo, tem a sensação de uma massagem. Muito bem. Fora isso, gente, a gente ainda tem alguns busters clareadores. Então, por exemplo, esse é um buster clareador com vários ativos que a gente já andou conversando, como, por exemplo, o arbutin, que a gente já conversou, né? Esse arbutin é o extrato da uva ursine, nanovitamina C, ácido códico, alfa-arbutin, niacinamida, e tem um fator de crescimento para clareamento de pele, e tem tranexâmico, ou seja, excelente buster para clareador. Sempre que for nesse formatozinho, gente, vocês podem... Opa, perdão, passei sem querer. Vocês podem trabalhá-lo no microagulhamento, num pós-jato de plasma, pós-laser, fotoativado, como vocês quiserem, tá bom? Nessa mesma ideia de buster, vocês têm também um anti-aging. Então, vocês têm, por exemplo, um Demay Liquid Base, onde tem essa ação tensora maior, um Argeline para diminuir a contração muscular, então um efeito toxina-like, né, como eles chamam, de fatores de crescimento para fibroblastos, fator de crescimento para oxigenação, um ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular para tumefação, silício, #vida, né, gente, o colágeno precisa disso, a nanovitamina C como o seu poder de antioxidação, e foi colocado também o carnitine, que também tem um alto poder de concentração para antioxidante.
Esses blends de ativos, gente, você consegue colocar o que você quiser sempre, tá? Então, por exemplo, nesse entrou com ácido hialurônico, com clareadores. Então, vocês vão ver que vocês podem ir criando muitas coisas em cima, tá? Então, Adapt Skin é uma outra tecnologia que vai colocando aí ácido hialurônico com vitamina C, niacinamida. São todos os busters que vocês podem criar, são exemplos de busters que podem criar. Quero chamar atenção nesse slide para o Skin Act. O Skin Act, gente, ele tem a mesma função do Argeline, que é aquela função de diminuir a contração muscular, trazendo uma ação de dermorelax, né? Que é a toxina-like, como eles chamam. Muito bem. Tudo bom até aqui, gente? Vamos dar uma respirada? Quando eu voltar, eu quero falar para vocês sobre essas máscaras aqui de vitamina C. Gente, a máscara de vitamina C, ela tem algumas tecnologias que eu quero chamar atenção, tá? Então, ela tem uma tecnologia chamada de Crystal Cell, onde ela vem com uma nanovitamina C encapsulada, então traz uma uniformização de tons de pele, ao mesmo tempo que vai trabalhar as rugas. Traz também o Buster de vitamina C, para onde ele consegue dar um boom maior no colágeno, e traz essa ação do Crystal Cell, que é uma ação detox. Então, ela fica bem interessante para quando vocês vão tanto rejuvenescer, quanto um trabalho de clareamento de pele. Vocês podem finalizar um procedimento com ela, tá? Gente, tem mais um trabalho que eu quero falar com vocês. Esse agora é uma coisa interessante que a gente olhou sobre acne, né? Então, eu acho sempre que é um grande desafio trabalhar com a acne, né, gente? A acne, existem muitas coisas por trás dela, o porquê que ela tá ali. Mas esse trabalho específico, gente, ele é muito interessante, por quê? Porque ele vem mostrar pra gente o quanto é importante se trabalhar o zinco quando se fala num trabalho de acne, tá? Principalmente acne vulgar. Ele é um trabalho da Jéssica Cervantes, de 2017, está publicado no Dermatology Therapy. Também vou colocar para vocês lá, tá? Ela escreveu junto de outros autores. Eu também vou colocar isso daqui lá depois para quem quiser ler mais, porque é um artigo muito completo, ele tem muitas tabelas e eu estou dando uma resumida para explicar e mostrar a importância do conhecimento do zinco em si, porque se a gente for ver, gente, poucas são as pessoas que falam disso, né? O complemento, a importância de complementar com algo, e o zinco é fundamental ali na acne. O primeiro ponto que ela coloca, gente, ela começa a mostrar primeiro o cenário, a acne vulgar em si, né? Então, a gente sabe que a acne vulgar, ela é uma doença crônica que acontece ali no folículo pilosebáceo, que se apresenta como uma lesão que pode ser inflamatória ou não, né? Então, e pode ocorrer em indivíduos de qualquer idade, e existem muitos tratamentos hoje. O padrão, eu diria, de trabalho ali do tratar, fórmulas para você lavar, né? Gel, loção, creme, colocando antibiótico, antibactericida, os retinoides, os comedolíticos, tudo para você diminuir ao máximo a concentração de óleo na pele. Então, fazer com que a glândula sebácea dessa pessoa se contraia, né? Só que, além disso, alguns tratamentos sistêmicos estão disponíveis e tem se mostrado cada vez mais um resultado positivo quando a gente fala no trabalho dessa acne, né? O zinco, ele vem como uma alternativa muito promissora e ele vem crescendo cada vez mais aí os estudos falando sobre ele, principalmente quando se fala da acne em si, né? Primeiro, caso do baixo custo, é um ativo barato, tem eficácia, não tem efeito colateral. Então, gente, é bem promissor realmente. Esse trabalho especificamente, gente, ele fez uma revisão sistemática de tudo que se fala sobre zinco, ok? E ele fala inclusive assim, comparando os tratamentos zinco comparado com tal tratamento. Então, é sobre isso que ele vai falar, tá? O primeiro cenário foi esse. O segundo cenário, o que é o tal do zinco, né? Então, gente, o zinco, na verdade, ele é um cátion bivalente
onde ele vai ter micronutrientes que são essenciais para o funcionamento do corpo como um todo, não só olhando ali para a acne, né? Então, olhando como um todo. Quando se fala em patologias de pele, o primeiro trabalho que se teve foi do 1970, quando eles começaram a notar que quem fazia a suplementação com zinco tinha uma melhora muito grande na acne, né? Então, ele estava sendo suplementado para uma outra coisa. E observou-se que uma complicação foi realmente o trabalho de acne, que foi muito positivo ali. Passado um tempo, eles determinaram que os níveis de zinco na acne, ele era significativo baixo, né? Então, porque um dos fatores que se tem a acne, porque tem pouco zinco. Então, começou-se a falar, bom, então se tem pouco zinco, se eu suplementá-lo de volta, eu tenho um controle da glândula sebácea e com isso aquela acne vulgar vai melhorar, vai trabalhar. Então, surgiram muitos mecanismos para fazer esse estudo, tá, gente? Então, de controle perante o zinco, quanto se tem, quanto se precisa. Aí tem muitos trabalhos, tem 2009, 2014, 2006... 95, tem muita coisa importante aí, tá? Então, todos eles eu vou deixar na biblioteca para vocês lerem, caso vocês queiram saber mais. Quais são os principais pontos que o zinco faz? Então, o conhecimento atual, ele sugere vários mecanismos de atuação do zinco na pele. O primeiro mecanismo é a regulação do metabolismo de proteína, lipídios e ácidos nucleicos, quase que não sai, devido a esse papel de cofator essencial. Então, seriam aproximadamente 300 metalenzimas, tá? Então, são eles que conseguiriam essa regulação. Segundo fator, a regulação da transição gênica, que vai ser através do envolvimento de histoninas e reações realmente pelo meio da proteína. Esses fatores, eles contêm motivos muito próprios, onde o zinco que vai acabar trabalhando como um receptor ali. Terceiro ponto que já foi colocado, que já foi estudado, é a regulação de polimerases do DNA e do RNA. Então, ele fala que ele faz um auxílio na manutenção da replicação celular. Então, isso ajuda, inclusive, no reparo de feridas, né? Reparo cicatricial de feridas. O quarto mecanismo que foi colocado, manutenção de resposta imunológica. Então, ele preserva os macrófagos e funções neutróficas para estimular aí uma atividade complementar. Quinta função já estudada, que já se sabe, regulação inflamatória. Então, ele consegue modular um processo inflamatório. Sexto, inibição de produção de mediadores inflamatórios, como o óxido nitroso, é conseguido controlá-lo. Então, são os 5 e o 6 são dois, eu diria que são os dois complementos em si, que é quando se fala de processo inflamatório. Então, se você não quer gerar um processo inflamatório tão alto, se você quer manter um controle mais positivo sobre ele, é um bom ativo a ser trabalhado, é o zinco. Sétimo mecanismo, inibição de expressão de receptores de integrina pelos queratinócitos. Então, assim, ele age como um agente anti-inflamatório naquela área, né? Dentro desse, eles falam que eles observaram que a P. acnes, ela induz a produção de citocinas através de uma via dependente dos receptores. Então, por isso que também tem a ligação ali com o zinco, com a acne. Oitavo, que é direto do ponto do artigo mesmo, é a inibição direta da proliferação da P. acnes, tá? Então, ela faz com que não se prolifere mais este problema. Nona, a inibição da 5-alfa-redutase, que bloqueia a contraversão da testosterona e, com isso, faz com que a glândula sebácea contraia, diminua o trabalho dela. Então, se ela diminui o trabalho dela, vai gerar menos óleo sendo fabricado na pele, né? Então, todos eles mostram a importância de um zinco para a pele. Então, fator anti-inflamatório, fator de não deixar proliferar a P. acnes, fator de redução do tamanho da glândula sebácea. Gente, por que não se usa zinco, então? Né?
Então, eles começaram justamente a mostrar e comprovar a importância do zinco, tanto sozinho quanto entre outros componentes. Então, sim, por que não trabalhar outros componentes junto ao zinco, né? Então, aí começou-se a esse trabalho de blends de ativos com o prol do mesmo objetivo, ou seja, controle de acne. E aí começou a comparar os resultados. Então, eles começaram a misturar vários ativos para comparar os resultados. Então, esse misturado com esse, será que vai ser tão bom quanto? E aí é onde ela descreveu todos os artigos que já foram estudados, tá? Mas 3 estudos combinaram o zinco na forma tópica com a eritromicina tópica também, tá? Então, esse é um que ela chamou atenção pro estudo dela, que é combinar o zinco tópico com a eritromicina tópica. E aí observou que essa combinação, em comparação com os demais, teve uma melhora estatística na redução da acne. Então, isso que é interessante. Para chegar no resultado final, isso para ter uma análise estatística, é porque teve um grupo controle, um placebão aí, né? Então, o placebo dele foi aplicar o zinco sozinho, tá? Então, qual foi o placebo desse estudo? É o zinco sozinho comparado com o zinco com a eritromicina. E ali eles observaram que o zinco com a eritromicina tópica teve um resultado muito mais satisfatório do que um zinco puro. Então, olha que legal, gente. Uma coisa que se colocou nele que eu achei bacana. Quem foi o controle? O zinco sozinho. Então, já se fala nesse porém de não pode não ter o zinco. Tem que ter o zinco. Entenderam? Então, tem que ter o zinco quando se fala em controle de acne. O porém é, o zinco com o quê? Eu posso usar sozinho? Posso usar sozinho. Mas a gente já sabe se usado junto de outros ativos vai se ter um resultado duplamente, triplamente melhor, tá? Nesse foi feito no tópico, ok? Mas já tiveram também outros 2 estudos de 2010 e 2012 que ele mostrou o zinco oral, a suplementação oral, tá? E aí, nessa suplementação oral, eles trabalharam com 10 miligramas do zinco e ele mostrou que todos os grupos tiveram um resultado muito significativo quando comparado com a chamada linha base, ou seja, uma pessoa que não usou nada, né? Então, ele mostrou que 10 miligramas, você teve um resultado muito satisfatório. O grupo que usou 15 miligramas teve uma melhora mais estatisticamente melhor, porque ela teve redução do processo de inflamação, redução da contagem de comedões e a avaliação da gravidade da acne, tá? Então, nesse daí eles colocaram um sem nada, um com 15 miligramas e um com 10 miligramas. Com 10 já foi interessante, mas com 15 eles conseguiram realmente um resultado mais satisfatório em controle de inflamação, contagem de comedões e realmente qual o grau da acne, ou seja, teve um grau reduzido daquela acne, tá? Então, também já tem esse porém de suplementação oral que gente, todos os meus pacientes sabem disso, ninguém entra aqui sem receber uma cápsulazinha ou uma goma, quem não gosta de cápsula põe na goma para conseguir melhores resultados. E, gente, aí infelizmente não tem receita de bolo, tá? É uma coisa que necessita estudar, necessita ler muitos artigos, por isso que eu sou sempre a favor de artigo científico. Quer saber mais de suplementação oral? Entra nas empresas que criam os ativos, Galena, Biotech. No site deles, gente, você tem lá uma abinha, que eles colocaram glossário de ativos, se não me engano. Todos os ativos que eles já criaram estão lá. E você consegue baixar a ficha técnica deles gratuitamente. Você baixa a ficha técnica, entende daquele ativo e sabe como utilizá-lo para suplementação. Tá? Então, é uma maneira muito boa de se estudar. É ir direto em quem fabrica. Tá, gente? Em quem fabricou o ativo. Eu citei só 2 empresas que são as mais conhecidas no Brasil, por ser brasileira, mas tem muitas outras aí no mercado para vocês
começarem a ler. Se eu for falar disso, eu vou ficar aqui até amanhã, porque é um assunto que eu amo de paixão, que é ler sobre novos artigos científicos que vão surgindo aí, tá? Voltando para o nosso zinco, tá? Tivemos mais um estudo, isso ela foi colocando, gente, esses estudos que eu estou mostrando, ela colocou tudo dentro desse artigo, porque lembra que ela fez uma revisão, tá? Ela fez uma revisão, e eu estou chamando a atenção de vocês para aqueles que eu li, que eu achei mais interessante da gente conversar, tá? Teve um aqui, gente, ele colocou assim, ó, 10 estudos comparam uma dieta contendo zinco composto a um antibiótico, e essa comparação de um tópico, tá? Então, teve um que foi o trabalho da dieta com composto e o outro com o tópico, tá? Então, foram colocando, gente, qual seria o mais interessante, tópico ou suplementação oral? E aí, a conclusão que eles chegam é que depende de cada caso. Qual a gravidade dessa acne, qual o grau dessa acne, o porquê que essa acne surgiu, como que a pessoa vai trabalhar. Se for no tópico, ela sozinha não vai ser positiva. Se você for usar o zinco tópico, você tem que estar junto de outros ativos junto dela, né? Então, isso é uma coisa interessante. Zinco tópico, pode, mas aí vai demorar. Então, nesse caso, suplementação oral. Se eu colocar junto de outra coisa, clindamicina, algum outro eritromicina, né? Aí, ok, pode colocar ele topicamente, mas senão o oral ganhou ali naquela comparação, tá? Qual é o outro que eu tinha lido aqui que eu achei bacana? Deixa eu chegar lá. Aqui, ó. A gente está falando tanto de eritromicina, né? Por quê? Porque eles chegam à conclusão de que todos os ativos para combinar topicamente, o melhor de todos com o zinco é a eritromicina, porque ela se mostrou muito superior em resultados histológicos quando comparado com os outros ativos que foram estudados. Então, também houve um trabalho de qual o melhor ativo para se comparar, para se utilizar junto ao zinco. E aí, o que se chegou é realmente a eritromicina, tá? Então, se for trabalhar em junto, é a melhor ação. Eles fizeram pela contagem de pústula, pelo processo inflamatório, foi daí que eles foram vendo qual que era o melhor ativo para se utilizar em conjunto a este zinco, tá? Gente, eu uso muito zinco realmente na forma de composto oral, suplementação oral, tá? Thaís, eu prefiro trabalhar com a suplementação oral do que a suplementação tópica quando se fala de zinco. A gente tem que lembrar que a ação tópica dele é mais lenta, e na ação oral, ele vai mais geral. Então, eu gosto mais dessa ação sistêmica do que ação local, ok? Então, você pode colocar uma suplementação, você pode fazer até, gente, se você quiser, um suplemento vitamínico para o controle de acne, para o controle de oleosidade, e tem um zinco lá no meio, né? O zinco com vitamina C também vai super bem nessa forma de suplementação. E por que eu falei, gente, que vocês podem colocar não só em cápsulas? Eu tenho pacientes que não conseguem tomar cápsulas, né? Até remédios normais eles têm que dissolver para conseguir tomar. Então, hoje você tem outros jeitos de se utilizar na manipulação. Então, a gente utiliza em goma, que é um veículo que eu uso bastante, mas tem um veículo de gotas, né? Então, fazer solução em gota, tá? Eu gosto de gominha, porque pegar uma gominha ali foi, né? Fica mais interessante ali para o paciente trabalhar, tá? E aí, gente, eles tiveram muitas comparações, muitos outros estudos que eles foram comparando a ação de tópico, oral, sempre utilizando o zinco, mas uma coisa que é importante de ser colocado nesse estudo é a conclusão que eles chegaram. A conclusão ele colocou assim, eu vou ler aqui para vocês. O zinco é um mineral barato de venda livre com um perfil de segurança muito bem estabelecido. Então, olha só, já começou bem, né? Então, tem um financeiro positivo, não vai ter uma complicação, ou seja, o perfil de segurança dele é tranquilo. E aí ele mostra, ó, estudos
sugerem a eficácia do tratamento de acne vulgar, mas várias limitações de desenhos de estudo precisam ser abordadas antes que o zinco seja amplamente introduzido como uma alternativa. Então, o que ele colocou o zinco, ele é muito positivo para acne e realmente é muito importante utilizá-lo junto. Mas ele não pode ainda ser utilizado solo, que é isso que a gente está falando aqui. Ele não pode ser utilizado solo. Já mostrou aqui nos estudos que ele sozinho, ele foi legal, mas não tanto quanto suplementação junto de outros ativos. Então, ele sugere que seja feito um novo estudo com uma amostra maior, num período maior, uma padronização melhor, uma escala talvez até de duplo cego que ele colocou, randomizado, para tentar colocar o zinco como alternativa. Hoje, o zinco, ele se mostra como uma ação de um braço, né? Então, ele está lá como uma ação de um braço de apoio para o tratamento da acne vulgar. Então, ele é altamente eficaz para a acne vulgar. Isso não temos como negar. Mas ele sozinho, utilizar o zinco sozinho para isso, ainda não é tão positivo. Há necessidade de novos estudos serem vistos, talvez miligramas diferentes, para conseguir chegar na miligrama ideal, para se falar, olha, o zinco, nessa miligrama, oral, ou tópico, ok, sim, ele vai ser substituto a qualquer tratamento, mas não dá para fazer isso ainda. Ainda não saiu, depois desse estudo, eu já fui olhar, não saiu nenhum outro estudo que mostre essa comparação, tá? Então, hoje, por isso que eu gostei do artigo, hoje o zinco, sim, ele é um braço muito importante no tratamento de uma acne, mas ele não pode ser utilizado sozinho, ele precisa estar junto de outros ativos, tá? Eu gosto das coisas mais naturais, mais veganas, então eu trabalho muito com vitamina C junto de um zinco, magnésio junto do zinco, para conseguir realmente um braço, diria, mais natural ali, para conseguir esse controle da glândula sebácea. Mas, só revisando, gente, quais são os principais benefícios dele, tá? Primeiro, ele controla a parte inflamatória. Segundo, ele ele faz a inibição da P. acnes, então não deixa a proliferação, e ele contrai a glândula sebácea. Então, ele não deixa que seja produzido tanto óleo quanto aquela pele está produzindo naquele momento. E aí, essa ação conjunta é quem traz um resultado positivo na acne, tá bom? Eu vou colocar esse artigo lá para vocês também na biblioteca, para vocês darem uma lidinha nele, tá, gente? Ele foi publicado na Dermatology Therapy de 2017, tá? Então, ele é um artigo relativamente ainda considerado novo ainda, e muito promissor. Muito promissor. Através dele, a gente consegue aí gerar algumas outras ideias aí utilizando o zinco, tá bom? Então, quis mostrar para vocês, para trazer vocês para fora da casinha comigo aqui, para a gente poder pensar mais amplamente o que a gente faz. Porque hoje, gente, quando se fala da acne, o que a gente escuta? Salicílico. Acne, salicílico. Acne, salicílico. Só se fala salicílico. Mas a gente tem outras coisas aí. Tá? Salicílico é muito bom, mas temos outras coisas aí também que podem trabalhar positivamente para a nossa acne. Tá bom? Muito bem. Gente, vamos falar de melasma? Assunto sempre controverso. Gente, eu escolhi agora 2 artigos bem atuais, é de 2021, que fala sobre o peeling ácido para melasma, tá? Então, são 2 artigos, eu vou debater os 2 com vocês, mas por que eu vou debater os 2 nessa mesma aula? Porque os 2 falam de melasma. O primeiro eu achei interessante, porque o que eles fizeram? A autora é a Isabela Frigério Guerra de Andrade, tá? Esse artigo, ele está publicado na BWS Journal de 2021, tá? E ela foi atrás sobre o peeling de cisteamina,
no tratamento do melasma. Só que ela fez uma coisa diferente. O que ela fez? Ela fez uma pesquisa clínica através de um questionário com 6 questões fechadas e ela passou esse questionário para os professores de dermatologia e medicina estética. Então, uma coisa foi interessante, gente, porque muito se fazia ali direto na aplicabilidade. E ela passou um questionário para quem ensina. Então, quem está ensinando lá está ciente da ação da cistenamina perante ao melasma? Essa foi a pergunta-chave que ela queria saber ali sobre os professores, né? Então, a gente tem que lembrar que o melasma em si, gente, ele é uma hiperpigmentação, né? Então, ela é adquirida, né? São normalmente essas manchas de grande porte, tem uma cor mais acastanhada, uma intensidade variável de pigmento e pode ser acometido numa pequena área ou em várias áreas, né? Então, normalmente, ele pode ser sempre em áreas fotoexpostas e normalmente é na face realmente. Maior parte é nas mulheres, mas isso não significa que o homem não seja acometido. O homem também pode ter, principalmente pela influência hormonal aí, tá? Condições mais crônicas acabam tendo um pouco mais de difícil acesso. Então, assim, gente, onde você mora, como você trata, o seu trabalho, o seu estresse diário, isso tudo influencia diretamente na ação de um tratamento de um melasma, tá? Por que ela escolheu a cistenamina? Porque a cistenamina, gente, ela vem se mostrando muito promissora nos últimos anos, principalmente com o fator melasma, tá? Então, a primeira vez que se falou em clareamento com cistenamina foi na década de 60, onde eles começaram os estudos de clareamento realmente. E aí, de lá para cá, houve muito trabalho aí pela frente, e onde ele conseguiu mostrar, gente, que normalmente a porcentagem tópica fica ali em torno de 5% e para um controle maior de pigmento, né? Normalmente se utiliza ele, os estudos mostram variedade de tempo, você pode colocar 15 minutos até 1 hora de aplicação dela, né? Já teve estudo com 3 horas também, mas todos eles mostram que a duração tem que ser no mínimo de 4 meses de aplicação desse ativo para conseguir uma boa ação de despigmentar. Ele é despigmentante e antioxidante. Ele vai atuar realmente na cascata da melanogênese e reduz a ação da atividade de tirosinase, tá? Então, ele atua dentro do seu melanócito, ok? Lembrem sempre o seguinte, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Existem 2 jeitos de vocês trabalharem as manchas. Trabalhando a cascata de melanogênese, inibindo em algum ponto, ou fazendo autofagia da melanina existente, tirando a melanina que já foi produzida. O ideal é sempre trabalhar as 2 coisas, tá? Bom, no trabalho dela, então, ela colocou essas 3 questões, e são elas que eu vou debater aqui para vocês, tá? Então, a primeira questão que ela colocou foi o uso do peeling de cistenamina para o melasma. Você já prescreveu este peeling para algum paciente? E aí, ficou muito, eu diria, em cima do muro. Porque 50% disseram que sim, que já prescreveram, e 50% disseram que não prescreveram. Então, ficou bem em cima do muro aí. Depois ela perguntou assim, ó, de qual forma você prescreveu o peeling de cistenamina? Primeira opção, uso tópico de 5% removendo em 15 minutos uma vez ao dia, 5% removendo após 1 hora, uma vez ao dia, cistenamina 5% com nicotinamida, ou outra forma e outra reação, né? E se fosse essa, para colocar qual que seria. E aí, gente, nessa pergunta, 5%, a maior parte dos participantes prescreveram o peeling utilizando no máximo 15 minutos. Então, 5% dela a 15 minutos diariamente, tá? Ninguém prescreveu ela associada à nicotinamida, foi 0, né? Alguns prescreveram utilizando até 1 hora, mas ninguém utilizou misturando com nada. Terceira pergunta dela. De qual forma
foi apresentado ao tratamento, como ele conheceu a cisteamina. Isso é legal para a gente saber onde a pessoa está estudando, né? Olha lá, ó. Artigo científico, congresso, via visita farmacêutica, e quem ganhou, claro, artigo científico. Então, os professores se mostram que cada vez mais eles estão, sim, nós estamos antenados nos artigos científicos, porque é através deles que a gente fica ciente do que está acontecendo de novo e passa essa informação para vocês, alunos, né? Os pacientes em uso apresentaram queixa referente ao medicamento? Aí ela colocou nenhuma queixa, dermatite de contato, efeito rebote e outra queixa. Quem ganhou? Nenhuma queixa. 57% não teve nenhuma queixa. Mas atenção, 28% das pessoas tiveram dermatite de contato, tá? Então, uma reação alérgica ou um efeito irritativo ao medicamento. Então, e essa a gente for ver, gente, 28 é para chamar atenção, né? Então, tem que ficar um pouquinho mais atento. A partir de quantas semanas você observou melhora no resultado? Aí ela colocou de 4 a 6 semanas, de 6 a 8, 8 a 12, 12 a 16. E aí, mais uma vez, nós tivemos ali um empate entre 4 a 6 e 8 a 12. Então, observem que também teve uma janela grande. Então, podemos dizer que a partir de 4 semanas se começa um resultado, e um resultado mais satisfatório em 12 semanas. Última pergunta, ela colocou: ao concluir o tratamento, foi observada uma melhora significativa em melasma? E aí ela colocou, em todos os pacientes, metade dos pacientes, 1/3 dos pacientes ou nenhum paciente. Quem ganhou 50% respondeu metade dos pacientes. Então, em metade dos pacientes se teve uma melhora bem significativa. E aí ela coloca que a conclusão dela é o seguinte, que esse peeling de cisteamina, ele é uma realidade hoje atual, muito utilizada, promissora, mas que ainda necessita de um pouco mais de estudos, visto que não se tem tantos trabalhos científicos ainda publicados no Brasil, utilizando essa medicação, né? E que precisa-se sim ter um conhecimento maior para saber se precisa ser colocado junto de algum outro ativo, se vai ter um resultado mais satisfatório ou não, tá? Então, eu achei interessante, eu quis comentar sobre esse. O outro ativo que eu escolhi, gente, que ele também fala de melasma, ele fez mais amplo. Colocou assim, ó, o uso do ácido tranexâmico, meu querido, é o que eu mais uso no melasma, junto do código e lático no tratamento do melasma, tá? É um artigo de 2021 também, feito pela Daniele Rizzotti Frank. Ele foi publicado no Seminário Internacional de Pesquisas Científicas, tá? E aí, o que ela colocou, gente? Deixa eu só puxar aqui para baixo. Ela primeiro explica um pouco sobre o ácido, sobre o melasma e traz todas as informações sobre sobre os ácidos que ela escolheu ali estudar, tá? Então, primeiro que ela coloca, deixa eu só colocar aqui para poder mostrar para vocês, é o cógico, tá? Então, ela fala que o cógico tem uma ação muito importante na inibição da tirosinase, então ele diminui ali a síntese de melanina, né? Depois ela traz a informação do lático, que em termos de literatura tem crescido muito realmente a literatura em termos de lático, é o ácido que mais está sendo lido atualmente, e ele faz uma inibição também da tirosinase, mais uma vez reduzindo ali a síntese de melanina. E finalmente o ATX, que é o tranexâmico, que é o que eu mais uso, é o que eu mais gosto, ele é um derivado sintético da lisina, e com isso ele tem um agente homeostático que apresenta um efeito de bloqueio na produção de melanina realmente. Então, esse efeito ele promove um bloqueio dessa melanina, e com isso você não consegue aí mais produzir esta melanina, tá? Eu utilizo muito esse ácido, gente, na forma oral e na forma injetada, ok? Bom, o que ela fez, gente? Ela fez uma revisão bibliográfica para observar o efeito desse peeling químico mais utilizado nos últimos anos. Então, ela partiu de 2010. Então, ela deixou bem atual realmente, tá? O que ela encontrou de resultado? Primeiro, vamos falar do ATX, que é o tranexâmico, né? Então, o tranexâmico, gente, ele é um estudo realizado
tiveram 23 pacientes que aplicaram ele apenas a 3% na face durante 12 semanas, e eles apresentavam melasma severo, né? E o resultado foi que 22 dos 23 pacientes tiveram uma melhora muito significativa após a utilização deste ácido. E o estudo que ela delimitou aqui foi falando sobre o lático, utilizando o lático a 85%, então uma concentração bem alta, e eles utilizaram em 33 mulheres com melasma facial com idade superior a 18 anos, em um fototipo que ia do 1 ao 5. Ele foi utilizado em 85%, com pH 3,5, tá? Foi utilizado 5 vezes, com intervalo de sessões de duas semanas entre as sessões, tá? Foi deixado em aplicação da pele, variando de 2 a 3 minutos, até ter aquela hiperemia reacional. E aí o que ela fala é que o resultado foi uma diminuição significativa da percepção do melasma, tendo um ponto a favor, que foi a ausência de efeitos colaterais. Mas a parte chata é que você teve que fazer muitas aplicações para conseguir um resultado legal. Depois ela fala sobre o lático. Ela coloca que o lático tem essa ação importante de inibição de tirosinase. Teve um estudo que se utilizou 16 pessoas com melasma facial, sendo trabalhado 3 sessões do peeling lático a 80%. O intervalo se colocado foi de 15 dias. E, mais uma vez, teve uma redução significativa da hiperpigmentação em todos os pacientes que utilizaram este ácido. Depois ela colocou assim, teve um estudo utilizando o ácido cógico, aonde se utilizou, deixa eu ver se ela coloca aqui, potentes pigmentante, mas ela não colocou o número de pessoas que utilizou, tá, gente? O que ela colocou que o ácido cógico foi feito em 2 semanas, com uso contínuo. O resultado, utilizando ele de 1 a 3%, com creme ou uma emulsão, sendo utilizado diariamente por um período de 6 meses. Tá? Então, um trabalho home, eu diria. O que ela traz de conclusão para a gente? Que pode concluir que 3 ácidos apresentados no trabalho, que é o tranexâmico, o cógico e o lático, são eficazes e têm comprovação científica na redução da hiperpigmentação do melasma, tendo resultado positivo na ausência de efeitos colaterais. Então, nenhum deles teve efeito colateral, destacando-se a utilização de fotoprotetor durante todo o tratamento após a utilização desses ácidos, tá? Então, gente, o que ela colocou? Que hoje você tem uma abrangência maior do que a gente já tinha antes, porque antes a gente falava muito em degradar, sabe? Então, a gente só falava assim, glicólico, bandérico. E aí a gente começou a ver que existem outros ácidos que não trazem reação adversa, não trazem complicação e que conseguem ter resultados maravilhosos no controle de melasma, visto que o melasma não vai ter cura, né? Ele vai ter um controle. Então, a gente consegue controlá-lo muito bem. Por que eu falei que o tranexâmico é o que eu mais uso? Porque ele tem uma forma, gente, muito ampla de utilização. Você pode utilizá-lo tópico, microagulhado, injetado, e suplementação oral. É muito amplo. E ele é aquele cara que vai bem com todo mundo. Ele não vai se dar mal com ninguém. Então, você pode misturar ele com vários ativos juntos. Então, olha só, vamos pensar aqui agora. Se eu quero clarear um melasma, por que eu não coloco uma formulinha tópica de cógico com lático e o tranexâmico? Colocar uma solução mais aquosa para que eu possa fazer um microagulhamento com ele. Por que não colocar em casa para trabalhar um tranexâmico, uma luminescence, que é a melhor vitamina C de mercado, né? Mais estável, e colocar o Oliolá, que é o peeling oral. Começa a entender, gente? Então, não existe aquela coisa assim. Qual que é o melhor ácido para melasma? Não existe. Tá, gente? Então, não existe essa de qual é o melhor. Hoje, nós sabemos que o melhor tratamento é o conjunto de
É você trabalhar os ativos juntos. Então, vai depender do que você gosta de fazer, da opção que você tem em sua mão no consultório. Eu posso fazer um retinóico com cógico, com tranexâmico? Posso. Olha só, eu fui pegar lá o ácido que eu tenho colocado ultimamente aqui no consultório esse outono e inverno. Esse daqui, gente, é uma fórmula minha, mas vou mostrar para vocês, que vai trabalhar tanto o melasma, quanto oleosidade, quanto rejuvenescimento. É um peeling, eu diria, geralzão, tá? Então, o que eu coloquei nele, ó? Eu coloquei o ácido retinóico, eu coloquei ele a 10%, coloquei o tranexâmico a 8%, niacinamida 5%, porque a niacinamida é excelente de controle de melanina e também já trabalha rejuvenescimento. Coloquei o cógico a 5%, o Wonderlight a 4%, que é o famoso peeling da cerveja, com luteína, fica interessante. E coloquei o ácido ferrúlico a 5%. Tudo isso eu coloquei ele num creme base com pigmento. Tá? Tá quase acabando, se mandar fazer mais já. Por que eu coloquei ele com isso, gente? Porque a gente sabe que o ácido retinóico, ele é um ácido amarelo, né? Então, eu vou ter que colocar isso na pele da minha paciente e ela vai ter que ficar algumas horas com isso. E aqui varia-se muito de quanto tempo e quantas camadas eu vou passar. Tem paciente que eu ponho uma camada única e ponho camada dupla, aonde eu mais quero um poder maior de abrasão, normalmente em cima da mancha, tá? Tem paciente que eu mando ficar 6 horas, tem paciente que eu mando ficar 8 horas. Depende do quê? De como tá essa pele dela. É uma pele mais fina, é uma pele que não precisa tanto de escamação, é mais controle dos ativos, 6 horas é o suficiente. É uma pele que eu tô vendo que tá com uma capa córnea bem grossa, eu ponho 2 camadas dele e peço para ela ficar 8 horas. Entende, gente? Então, não tem como. Peeling não dá muito para receita de bolo. A gente tem que entender do ativo, juntar todos eles num peeling, num manipulado, que eu mais gosto, mais desejo, e aplicá-lo da melhor forma. Por que eu sempre escolho, gente, os peelings assim, que coloca e deixa? Porque eu sei o grau de segurança. Peeling que a gente vai... Thaís, tá, gente? É uma coisa minha. Peeling que eu vou ter que colocar e já retirar, eu tenho que ficar mais atenta. Porque se eu ultrapassar o tempo, eu posso dar uma complicação. E aqui a chance de complicação é praticamente nula. E com resultado satisfatório. Então, vocês entendem agora a importância de vocês entenderem o ácido, o ativo, e não a pergunta de qual é o melhor? Porque, gente, isso eu mostrei para vocês, a minha misturinha. Essa é a minha misturinha do consultório, que eu abri para vocês aqui, tá? Mas cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E, mais uma vez, a minha, eu posso colocar 2, 3 camadas, se eu quiser, dependendo da necessidade de cada uma. Ou posso colocar uma camada só. Tá? E, gente, um peeling desse, ó, eu tô aqui com 7 ácidos, se não me engano, deixa eu ver. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tinha o Lumini White ainda, que eu coloquei também no Lumini White. 7 ácidos aqui dentro. Tenho 7 ácidos aqui. E eu vou deixar esses 7 ácidos por 6 horas na pele da pessoa. Entendeu, gente? Então, é a combinação dos ativos que trazem um resultado. Por que eu tô falando que esse ativo, esse meu peeling, ele vai clarear a pele maravilhosamente, trabalhar maravilhosamente o melasma, vai afinar as rugas, vai trabalhar controle de oleosidade, porque eu sei exatamente o que cada um desses ativos é capaz de fazer. E sei que cada um deles não brigam entre si. Ok? Então, eu quis ir lá buscar para vocês entenderem que não existe o melhor peeling, é a melhor combinação dos ácidos quem vai te trazer o melhor resultado para os seus pacientes, tá? E mostrei uma, mas dá para se montar um monte aí, tá? Porque eu mostrei uma para vocês tópica, que eu tenho feito muito agora por causa da época do ano que tá um pouquinho mais frio aqui. Eu sou de São Paulo, né, gente? Então aqui é um pouquinho mais frio. Mas eu tenho as minhas outras lá nas gavetinhas, que são as injetadas.
que eu injeto o tranexâmico com vários outros fatores ali para um resultado focalizado. Junto? Não, faz primeiro um, depois o outro. Então, vocês vão montando esses protocolos. Eu quis mostrar ideia de protocolo. E vou colocar também lá na biblioteca, eu vou pedir para subirem para vocês na biblioteca esses 2 artigos também aqui. Combinados? Pessoal, vamos fazer um peeling fotoativado de olho para poder revitalizar essa pele agora? Então, a gente começa sempre primeiro com a luz azul, tá? Com LED azul. Então, eu vou colocar um óculos na minha paciente. Levanta um pouquinho a cabeça, pode abaixar. Então, põe o óculos nela. E a gente vai aqui, ó. Lembrem que a luz azul é aquela luz que não pode ficar parada. Ela tem que ter a movimentação para que não tenha problema de degradação de colágeno, né? Já existem vários artigos científicos que comprovam que a luz azul parada, ela degrada o colágeno. Então, eu faço em movimentação. E aí, a gente vai fazer alguns minutos em cada área. Bactericida, hidratante, clareador, controla melanócito. Vira o rostinho de lado. Outro detalhe, gente, que não pode ser muito rápido, tá? Eu não posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Não pode, tá? E não pode fazer aqui, ó, longe. É pertinho da pele. Próximo, lentamente, com calma. O azul também é muito boa para olheira. Tudo de novo. Então, próximo à pele. Movimento lento. Trabalhando até a área da olheira. Excelente para isso. Vamos hidratando, bactericida, auxiliando no controle de melanócitos. Sempre lento.
Tiro o óculos. E aí, gente, vou aplicar o ouro. Lembrando que ele tem que ser 24 quilates para conseguir a função de revitalização e hidratação, tá bom? E ele tem que ser fotoativado com a luz vermelha, tá? Então, vou ativar em vermelho. Então, vou aqui aplicar. Não precisa ser muito fininho, nem muito grosso, tá? Volta o óculos ao paciente, levanta a cabeça. E vou fotoativar com o vermelho. Eu posso fazer em movimentação ou parado, tanto faz, tá, gente? Se for parado, você vai trabalhar ali 2 joules por ponto. Em movimentação, você vai calcular quantos clusters cabem em cada local. Clusters é o nome do manípulo, tá? Virei de ladinho. Coloco. Vou pegar mais. Aqui deposita. De mais um pouco. Vamos lá. Ativando. Eu tô demonstrando facial, tá, gente? Mas ele pode ser colo, pescoço, qualquer região do corpo. Aqui eu estou demonstrando face, mas pode ser qualquer região. Essa paciente já está em tratamento conosco, a gente fez um procedimento essa semana que requer que hoje ela fizesse uma revitalização. Idem para o outro lado. Então, vou repetir toda a operação. Coloco o produto. Espalho. E vamos lá. Foto ativando esse outro.
E aí a gente vai remover. Então, tiro o óculos dela e vou limpar isso tudo com água. Então, vamos remover. Tiro bem. A pele dela já mudou, né, gente? E aí, gente, eu coloco para finalizar uma máscara que também é de ouro, da mesma marca da Adélia Mendonça, que é para continuar trazendo esse efeito. Então, eu vou aplicar essa máscara, ela é bem densa, e ela vai agir por 10, 15 minutinhos. Vou depositando. A máscara também tem 24 quilates, que é importante para essa ideia da revitalização. E ela vai ficar agindo por 10 a 15 minutos. Bom, gente, vamos remover a máscara. Só a água, tá, gente? Gaze e água, mais nada. Vem removendo. Ela é fácil remoção. Tiro tudo. E aplico o protetor solar. Pessoal, vamos começar então um protocolo. Ela também tem um pouco de melasa na região de olhos, tá? Então, primeiro eu vou começar limpando. Clorexidina, que também pode ser o álcool 70. Limpa bem. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês um peeling cristal em cosmético. Lembra que eu comentei sobre isso, que é o cristal de quartzo? Então, eu vou colocar aqui um cristal de quartzo, que ele substitui um peeling de cristal. Ele vai ter a mesma abrasividade, porque ele também tem os cristais de quartzo. E a gente faz as movimentações, circular, vai e vem, até ficar hiperêmico. Começam a ver, gente, a hiperemia, ó.
Ele vai secando, ó. E aí eu vou remover. Vamos remover. Só o algodão e água. E aí, gente, essa pele poderia estar pronta ou para outro procedimento ou para um hidratante e um protetor solar simplesmente, tá? Porque ele é um peeling físico sozinho, tudo bem, gente? Gente, eu vou fazer para vocês uma aplicação de uma mescla de cosmetologia injetada, tá? Esse aqui é da Meso. Ele é um lipopreenchedor, tá? O princípio ativo principal aqui é o Selfie E, tá? É assim que escreve. Ele é para repor gordura facial, que é o que a gente vai precisar aqui, ó, fazer uma reposição de gordura facial, tá bom, gente? Então já tá com a pele higienizada, a gente higienizou com clorexidina alcoólica. Já tô aqui com a minha seringuinha, tá? Então, agulha 0,30 por 13, virou um tiquinho. Vamos só tirar o ar. E eu vou começar a partir daqui, ó, gente, dessa área do queixo dela mesmo. Nesse caso, gente, eu vou trabalhar colocando 0,1 por ponto, tá? Vou trabalhar bem essa parte de reposição dela. Trabalhar um pouquinho esse suco. Vou trabalhar aqui, ó, para dar sustentação. Vou repetir o processo um pouquinho mais aqui do outro lado. Olha bem aqui nesse queixo. Olha bem esse queixo aqui. Tá? Gente, esse ativo é um ativo vegano. Então, ele faz reposição de gordura facial, que é algo extremamente importante e difícil de ser tratado na harmonização facial, né? Então, esse ativo é um ativo bem importante. Gente, agora eu vou fazer a aplicação labial e eu vou trabalhar com este produto aí, da Meso, tá? Então, ele tem alguns ativos que tem a ideia de devolver a tumefação labial, devolver o contorno, tá? Então, a gente tem 8 tipos de ácido hialurônico, tem o Bioleven,
que é um ativo muito importante para a pele estressada. E dessa vez, microagulhamento, tá bom? Então, eu coloquei aqui 36 pontas a 0,5. E aí, a gente vai, ó, goteja. Olha. E vem primeiro trabalhando o contorninho, ó. Vem e vai. Primeiro só contornando. Contorna. Importante trabalhar essa linha perilabial que ela tem. Pode ficar com a boquinha fechadinha. Olhinho de novo. Venho trabalhando circular na parte da mucosa para tumefação. Sempre circulando. Goteja. E vamos fazer 3 bols aqui na parte de baixo, ó. Ficar parado por alguns segundos. Para dar o volume de volta. No superior, vai ser a mesma coisa. Primeiro contorno. Vai e vem, bem na marca d'água. Aproveitando para fazer as linhas perilabiais. Vou trabalhar um pouquinho aqui do filtro. São essas duas marcas para sustentar. Ó, sustentar. Contornando.